Shalom, Shalom, Shabbat Shalom. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a palavra profética aplicada a nós e Ezequiel 37. Falamos que esse texto ele tem um cumprimento literal sobre a casa de Israel, sobre a restauração, a volta à terra prometida, a posse da terra, restauração como um povo, como nação. Então tem esse cumprimento literal, mas as palavras também nas escrituras, em determinados momentos, o Senhor pode trazer para nós como uma orientação profética para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, nosso círculo de amizade, nossa congregação local. Então nós estamos analisando esse texto, trazendo uma aplicação, um alerta para nós enquanto Querrilá, enquanto grupo que se reúne para louvar o Senhor, estudar a sua palavra e crescer na obediência ao Senhor. Então, nós vamos para Ezequiel 37, e a partir do verso 7 nós vamos fazer uma oração e vamos então dar seguimento à palavra profética do vídeo passado. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que traz ressurreição e vida, restauração em meio ao caos, aonde muitos não veem possibilidade de restauração, o Senhor vê. Senhor, nós te louvamos por isso, por o Senhor nos escolher como canais para liberar a tua palavra profética em meio a um vale de ossos secos. Que nós possamos, Senhor, cumprir com o nosso chamado, com o nosso propósito, com a nossa função no corpo. Em nome de Yahushua HaMashiach, teu filho. Amém. Então vamos lá. Ezequiel 37, verso 7 em diante diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Nós estudamos isso como uma fase nesse processo de transformação da morte para a vida, da transformação do caos para a organização, para aquilo que o Senhor tem para fazer, cumprir com o propósito. Então vimos aqui como uma primeira fase, uma fase inicial. O verso 8 diz: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ruach, espírito. Então ainda não era um corpo vivo. Então, mas já era uma outra fase. Então nós precisamos tomarmos uma posição de vencer com a resistência do comodismo, do mover passado, e dar seguimento ao mover que o Senhor tem para nós. Muitas vezes as pessoas estavam acostumadas a estar solto no vale, aqueles ossos secos. Agora eles precisavam estarem juntos de outros ossos, que na verdade eram os ossos os seus ossos, os ossos do corpo que lhe fazia parte. Mas muitos ainda querem continuar lá solto, como estavam, em contato com em meio àqueles ossos do qual não faz parte do corpo. Então é importante se achegar aos ossos, participar desse mover aqui do reboliço e se achegar cada um ao seu osso. Mas é necessário que venha toda a parte das cartilagens, dos nervos, da pele, toda a parte de todo o sistema do corpo, toda a parte do sistema respiratório, sistema circulatório, todos os sistemas do corpo, para trazer então se preparar para essa nova fase que é o enchimento com a ruach, com a vida.
Então, muitas pessoas, eles recusam-se a esse novo tempo, a esse tempo dos nervos, dos ligamentos. Então, nós temos que permitir que esse mover venha sobre nós, em que os nervos, os ligamentos, a carne, os músculos tomem forma. Como que um osso vai receber o comando da cabeça, e aí a gente sabe que no corpo do Messias, a cabeça é o Messias. Como que o osso vai receber o comando, vai agir conforme o cabeça, se não houverem os nervos? Porque os nervos vão trazer essas informações da cabeça, do cérebro, para os músculos, que vão contrair e vão movimentar os ossos. Então, muitas pessoas têm essa resistência e eles querem continuar lá como osso seco, lá no vale, onde bem quer, bem entende. Mas, nesse estado, solto assim, ele não tem como receber as informações do cabeça. Por quê? Porque faltam os nervos. E muitas vezes, então, fica na dependência do falar do homem, né? Do que os homens têm a dizer. Porque não tem a ligação com o cabeça. Então, chega o tempo, é hora de acabar com o tempo, de ficar desconectado. Cada osso precisa se ligar a outro osso, com juntas, com medulas, com as cartilagens, com tudo o que é necessário, com os músculos. Chegou o tempo de você não ficar mais exposto. Os ossos antes estavam expostos, antes eles estavam à mostra. Agora eles precisavam serem cobertos. Receber essa cobertura da carne e da pele. Muitos ossos amam ficar expostos, se exibindo, muito numerosos, mesmo sequíssimos. Mas é hora de o corpo aparecer, não os ossos. Os ossos, eles têm que cumprir a sua função no secreto, internamente. Quem tem que aparecer é o Messias, o corpo do Messias. Mas então é esse tempo de vir um tecido de carne, a cobertura de pele. Quem resistir a passar por esta fase não chegará a ser corpo, vai continuar sendo esqueleto, ossos juntos, mas esqueleto. Então é interessante que no verso 7, quando diz que o profeta profetizou como se deu ordem, enquanto ele profetizava houve aquele ruído e fez-se um rebuliço e os ossos chegaram cada um ao osso, e ele disse que olhou. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se sobre eles por cima a pele, mas não havia neles ruach. Quer dizer, não havia dentro do corpo, de uma forma coletiva ali no corpo, a ruach. É necessário então avançar para essa nova etapa, essa etapa do enchimento com a ruach. Senão é um corpo defunto, não é um corpo vivo. Então não basta parecer um corpo, é preciso ser um corpo vivo. A diferença é que no defunto, as partes do corpo não exercem sua função. Eles não estão cumprindo com o comando do cabeça. A cabeça o corpo não reage. Então nós não fazemos parte desse corpo defunto. Nós fazemos parte do ressuscitado. Então fazemos parte do ressuscitado ou do defunto. Estamos exercendo com as nossas funções, com o nosso chamado. Então é triste o comodismo e o descaso de muitos que se dizem fazer parte do corpo e que ao menos sabem qual é a sua função. Então engana-se a si mesmo, porque não sabe e não procura saber.
Não é essa a sua sede, não é essa a sua fome de busca. Porque se o fosse, já tinha descoberto, porque o Senhor, ele dá sabedoria a quem pede. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Batei e abri-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á. Então, muitos estão apenas acomodados. Não têm ouvidos para ouvir. Não estão dispostos a buscar. Porque se buscar com sinceridade, vai saber. Então, a diferença é que quer estar no corpo, mas inerte. Então, é um corpo defunto, não é o corpo do ressurreto. Deixa eu estar postando aqui no WhatsApp. Um momento. Então, vamos retornando aqui. Quem faz parte do corpo ressuscitado exerce sua função, que o corpo ressuscitado é vivo. Então, não tem lugar para osso inerte no corpo do ressuscitado. Porque o Senhor não sofre de paralisia, ele não está em coma, ressuscitou, está vivo, agindo. Quem não exerce está doente, está em coma, está paralisado ou ainda é do defunto. Então isso é confrontante, mas é necessário confrontar esse comodismo, essa inércia de muitos. Então não adie mais o seu chamado. O texto diz: buscai com zelo os dons espirituais. E vai dizer lá em Coríntios que os dons é para a edificação do corpo. Então, muitas vezes as pessoas não sabem as suas funções, seu papel no corpo, porque não buscam com zelo os dons espirituais. Nem buscam, muito menos com zelo, com dedicação, com afinco. Porque se buscar, recebe. Então no verso 8, diz lá que não havia neles ruach. Então precisamos deixar que a ruach entre. Precisamos, na verdade, convidar, conclamar a ruach, para que a ruach venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, dos quatro ruhot, dos quatro espíritos, dos quatro ventos, que é a palavra hebraica mesmo, é ruhot. Então, deixar a ruach entrar, agir e vivificar. Vivificar você, vivificar a mim. Muitas pessoas já ouviram no passado, até atualmente, algumas pessoas falando sobre o avivamento que precisa vir. Só pode vir o avivamento sobre aquilo que está morto, porque aquilo que já está vivo não precisa de avivar, de ser avivado, porque já tem vida. E realmente o vale de ossos secos precisa do avivamento. E o avivamento não é algo que devemos esperar com braços cruzados que venha sozinho. Porque o Senhor disse para que o profeta profetizasse. Então, o profeta precisa cumprir o seu papel para que o avivamento venha. Para que venha o vivificar. Que venha a vida. Então, é chegado o tempo de findar a sequidão, o cemitério, o ossuário, na vida da Querrilá, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, Oséias, no capítulo 6, verso 1 em diante, Oséias 6, verso 1 diz: vinde, tornemos a Yahweh. Então, é uma ação que parte de nós. Vinde, tornemos a Yahweh, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida
e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos levantará, nos ressuscitará. Então a gente está aqui lembrando desse vale de ossos secos. E viveremos diante dele, diz o verso 2. Então está falando vinde, né? E aí o verso 3 vai dizer, então conheçamos e prossigamos em conhecer Yahweh. Então como é que esse processo se dará? Vinde e tornemos ao Senhor. É conhecendo e prosseguindo em conhecer a Yahweh. Assim nós nos retornamos para Ele, buscando então conhecê-lo para agradá-lo, para obedecê-lo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahweh. A sua saída como a alva, né, como amanhecer, é certo. E Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Voltando para Ezequiel 37, verso 9, nós temos o seguinte: e ele me disse, que ele observou que o corpo ainda não tinha Ruach. Então, olha o que o Eterno diz para ele: profetiza a Ruach, profetiza, ó Ben-Adã, e dize a Ruach, assim diz Adonai Yahweh, vem dos 4 ventos, dos 4 Ruhot, dos 4 espíritos, Orua, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, é interessante notarmos o seguinte, que não foi o Senhor que enviou sozinho a Ruach. Não foi a Ruach que foi sozinha por iniciativa própria. Mas o Eterno Elohim falou com o profeta para que o profeta conclamasse a Ruach, convidasse para que a Ruach viesse, clamasse para que a Ruach viesse, chamasse a Ruach, dissesse para a Ruach vir. Então, diz, profetiza a Ruach, quer dizer, libera a minha palavra. Mas por que o próprio Senhor não falou com a própria Ruach? O Senhor escolheu nos usar para que o mover da Ruach aconteça, como um canal. Então, ele disse aqui, profetiza a Ruach. E aí, profetiza, ó Ben-Adã, filho do homem, filho de Adão. E diz a Ruach. Então, muitas pessoas estão esperando, inertes, que a Ruach venha e traga um avivamento um dia que o Espírito do Eterno, a Ruach Kadosh, o Espírito de santidade do Eterno, venha. Então ficam esperando o avivamento. Mas aqui, a Ruach vem avivar como um resultado do cumprimento do chamado do profeta em cumprir o seu papel profético de profetizar, não o que ele quer, mas aquilo que Yahweh colocou para que ele profetizasse. Então profetiza a Ruach, profetiza, então repete 2 vezes aqui, ó Ben-Adã, e diz a Ruach, assim diz Adonai Yahweh, não sou eu, não é um comando meu, é a palavra de Yahweh. Vem dos 4 ventos, ó Ruach, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, muitas vezes, nós esperamos estáticos, passivos, inertes, calados, que a Ruach venha. Vou esperar um dia ela vir. Tu sabes, quem sabe um dia ela vem. Vou esperar, quando a Ruach quiser, ela vem. Ou até de uma forma incrédula. Acho que não é para mim. Se Elohim quiser um dia, quem sabe, se eu merecer, talvez a Ruach venha. Se o povo merecer, se o povo fizer por merecer,
Aruá vem. Mas nós temos que tomar a nossa posição e exercer o nosso chamado profético para que Aruá venha. Muitas pessoas não sabem o quanto Aruá geme com seus gemidos inexprimíveis, quanto Aruá chora, esperando ouvir o profeta dizer: assim diz Yahweh, vem dos 4 ventos, Aruá, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O Senhor escolheu que fosse dessa maneira. Muitas pessoas não sabem quanto Aruá espera pelo que os profetas na terra exerçam o seu chamado de profeta e libere aquilo que o Senhor mandou liberar, para que ela venha e assopre sobre os mortos para que vivam, e venha o avivamento sobre a Carral, sobre aquele lá. Vimos na fase inicial que primeiro Aruá veio e entrou no osso, em cada osso individualmente. E aí o osso recebeu vida individualmente. E aí eles saíram procurando osso, cada um ao seu osso, e se juntando ao seu osso. E aí veio os nervos, veio a carne, veio a pele, mas ainda não havia Aruá no corpo. Então houve uma porção inicial da Aruá individualmente ali no osso. Então às vezes vivemos essa fase inicial do mover da Aruá, do rebuliço, mas precisamos avançar para esse grande mover em que agora os ossos serão movidos e articulados, vestidos pelos comandos que vêm do cabeça, um corpo de vida, um corpo ressurreto. Então temos que exercer o nosso chamado. E qual é o chamado de Elohim? O chamado de Elohim foi: profetiza Aruá, profetiza ao Ben-Adã. E diz Aruá, assim diz Adonai Yahweh, vem dos 4 rotos, Aruá, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, o que é que você e eu estamos fazendo calado? Vamos profetizar o que Yahweh mandou. Vamos exercer a nossa função. Talvez a sua função não seja de profeta, talvez a sua função seja de mestre, de ensinar, talvez de cuidar das ovelhas, apacentar, e outras tantas funções. Então, qual é o seu papel no corpo? Você precisa cumprir. O avivamento precisa ocorrer. E aí no verso 10, o profeta cumpriu a ordenança do Senhor e disse: profetizei como me deu ordem. Então Aruá entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Percebemos então quanta coisa dependeu do profeta cumprir o seu chamado, quanta coisa está dependendo de você exercer o seu chamado, a ponto de escolher Elohim que o avivamento venha pelo homem cumprir com o seu chamado profético, que a Aruá venha e traga vida por meio da palavra profética que ele quer liberar por sua boca, pela boca dos profetas na terra. O eterno Elohim escolheu desta maneira. Que coisa tremenda! Muitas vezes nós não imaginamos o quanto a Aruá chora, geme e espera por você exercer a sua função, o seu papel e o seu chamado. Não só a Aruá, mas muitos no corpo estão ali esperando. E aí quando o profeta profetizou, como foi dada a ordem, então a Aruá entrou neles. Não houve resistência da Aruá. A Aruá só estava esperando. Entrou e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deixa eu postar aqui no grupo. Um momento.
Então, retornando aqui. Então, Arua entrou neles, eles viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, o comando de Elohim é: profetiza Arua, dize Arua, vem Arua, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então, muitos estão aí inertes, esperando que Arua faça tudo só, sem que essa pessoa cumpra com o seu chamado. É preciso que ela cumpra o seu chamado profético. Então, diz assim: então profetizei como ele me deu ordem. E ali a vida veio, né? E se tornou um grande exército. Então, que Arua HaKodesh entre na Keilah. Faça a Keilah levantar como um poderoso, um grande exército. Um exército grande em extremo. Nos vivifique. Então, cabe a nós ficarmos de pé com a ajuda da Arua, porque diz que aí diz assim: a Arua entrou neles, mas eles não ficaram prostrados. Eles estavam prostrados, eles estavam deitados ainda, eles não tinham vida, eles estavam lá no chão. A Arua entrou neles, e aí o que acontece? Eles viveram e se puseram em pé. Então eles se puseram em pé, eles levantaram, eles se esforçaram em levantar. Mas eles sozinhos não tinham como fazer isso sem Arua. Então, depois que eles receberam Arua, eles tiveram um papel a cumprir inicial, que é se pôr em pé. Então, chega de ficar prostrado. Chega de ficar prostrado. Arua não é para vir e continuarmos prostrados. Como telespectadores assistindo ou deitado eternamente em berço esplêndido. Mas se puser em pé um exército grande e extremo. Não somos chamados para ficarmos em pé como um amontoado de gente. Veja que o texto não diz assim: se puseram em pé uma numerosa multidão. Porque a multidão não tem função. Qual a função da multidão? É um aglomerado de pessoas. Mas aqui não diz que se puseram em pé um grande aglomerado de pessoas. Não. Um exército grande em extremo. Porque exército tem papel, tem função a cumprir e tem seus pilotões. Cada um tem uma função no exército. Cada grupo tem uma função. E todos precisam funcionar bem. Isso vai impactar no resultado, na guerra. Então nós não somos um amontoado de gente. Não é para sermos um amontoado de gente no estudo das escrituras, na Kahal, na Keilah. Um amontoado de gente sem função. Um monte de gente agrupado ali, no mesmo lugar, como telespectadores, ouvindo. Muitos se dão por satisfeitos de reunir ali uma grande multidão que não é um exército, que não impacta a sua geração, que não faz a diferença na sociedade, que não trava as guerras de Elohim, mas apenas os interesses da instituição religiosa. Estão atrás de números, alguns, atrás de dinheiro, outros, atrás de fama, outros. Mas existem aqueles que têm o entendimento do exército, que há necessidade de se cumprir com a função do grande exército do Senhor. Um exército na dimensão espiritual, da Ruach. Então não somos um amontoado de gente sem função, somos um exército. E no exército nós temos funções a desempenhar, senão é um exército derrotado, um exército de paralisados. Então vemos aqui um crescente chamado a que se cumpram o chamado, a que se cumpra o propósito, o papel, a função. Então esse texto é muito rico. Se o exército não desempenhar as suas funções ali naquele vale, a partir dali,
eles vão acabar sendo mortos novamente, porque se estavam ali um monte de ossos secos no vale expostos, então ali houve uma batalha no passado, aquele exército perdeu a guerra. E ali foram exterminados, destruídos, e virou ali uma grande assolação, um grande cemitério público ali, ossos jogados a qualquer maneira, nem sepultamento eles tiveram. Então, não podemos repetir o erro do passado. Se o exército não desempenhar as suas funções, acabará mortos novamente no vale e virarão ossos secos de novo. Qual o propósito disso? Então, o mover todo da rua profético tem que ser para algo tremendo. O exército, muito numeroso, não decorativo, mas que trave as batalhas. Se há um exército, veja bem as escolhas das palavras na revelação profética. Um exército. Exército aqui implica que há guerra. A guerra continua. Então, eles estão ali agora organizados como um exército. Então, nós precisamos entender que há uma guerra. Paulo, vai falar sobre a armadura de Elohim, que Elohim nos dá, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação das boas novas, das boas notícias, do shalom, da paz, embraçar o escudo da emuná, da fé, a espada da rua, que é a palavra. Então, vemos que há uma guerra a ser travada e precisamos estar vivificados, avivados, vivos, ressuscitados como um poderoso exército. E com as armaduras adequadas, com as armas adequadas, com o treinamento adequado. Então as circunstâncias vêm na nossa vida para nos treinar para algo maior que temos que travar. E agora, qual será o resultado final deste vale? Eles se colocaram em pé como um poderoso exército. Estão ali no campo de batalha, no vale, um lugar aberto, exposto. Muitas batalhas acontecem nos vales, porque os inimigos descem das montanhas onde estão espreitados, onde estão escondidos, e aí atacam o exército no vale. Então, o exército aqui do vale tem que estar preparado e tomar posição e se dirigir para posições estratégicas, se mover, não pode ficar aí parados em pé no vale. Mas a visão profética não continua, né? O texto não avança sobre o que se dá aí adiante com esse exército. Precisamos então buscar a direção da rua para os próximos passos que virão. Você é uma peça fundamental. Ocupe a sua função, exerça. Veja quantas coisas estão dependendo de você tomar a sua posição. Então, mais do que nunca, busque de Elohim saber a sua função, o seu papel. E diga ao meu povo que marche. Não, o exército não é para ficar ali parado, prostrado. Então profetizei como me deu ordem. Então Aruá entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Ben Adão, filho do homem, filho de Adão, esses ossos são toda a casa de Israel. Você faz parte da casa de Israel. Você foi enxertado na oliveira. Então esta palavra é para nós. Estes ossos são toda a casa de Israel. Então esses ossos falam de mim, falam de você. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, um relatório de desânimo, de desesperança. Mas em meio a isso, veio um profeta que creu na palavra profética que o Eterno deu para que ele liberasse. E ele cumpriu com o seu chamado e liberou. Então, muitas vezes nós estamos assim, como esses ossos, dizendo:
Nós nos secamos, pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Murmuramos, desanimados, vendo só as falhas, sem a tikva, sem a esperança. Então me disse Ben-Hadad: estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram. E aí o verso 2 diz, portanto profetiza. Então enquanto eles estão dizendo, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então nessa lamúria, porque nós conhecemos muitos ossos assim, muitas pessoas assim, que estão achando que estão no corpo ressurreto, mas na verdade estão nessa situação assim, só lamúria. Mas aí para o profeta a palavra foi, portanto profetiza, ou seja, não faça o que eles estão fazendo. Não fique nessa repetição de lamúria, de desilusão, de derrota, de falta de imuná, da fé, falta da tikva, da esperança. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz Adonai Yahweh, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então aqui falando da palavra de restauração. Portanto profetiza e diz-lhe, abrirei os vossos sepulcros, farei subir das vossas sepulturas, farei vocês subirem das vossas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou Yahweh, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós a minha arua e vivereis. Então veja que há uma primeira fase de restauração para Israel, do Senhor tirá-los do sepulcro, do lugar de morte, e trazer de volta a terra de Israel, fazer eles subirem da sepultura. E haverá uma outra fase que é pôr neles arua e eles viverem. E pôr eles na própria terra, na nossa terra. E saber que Yahweh disse isto e o fez. Então, é importante entendermos isso. Vamos avançar no próximo passo aqui. O senhor está postando aqui no WhatsApp. Então, no corpo, o corpo do Messias, ele é formado de muitos membros. E nós temos que entender mais dessa revelação do corpo. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para Shaliahim, emissários, as pessoas usam mais o termo que vem do grego apóstolo, que vem de apostelos do grego. Nós preferimos usar a palavra em português emissário ou Shaliahim, né, no hebraico. Outros para Nevim, os profetas. Outros para Mevasserim, que são os anunciadores das boas novas, Mevasserim. E outros para Roim, que são pastores. E Lamedim, que são professores, mestres. Então, aqui é falado algumas funções. Nós em Corinto temos outras funções, aqueles que operam com socorro, tem diversas outras funções lá. Em línguas, interpretação de línguas, então tem outros papéis lá. Mas aqui é falado sobre essas 5 funções. Os Shaliachim, os Neviim, o Mevasserim, os Roim e os Lamedim. Né? Os emissários, os profetas, os anunciadores das boas notícias, das boas novas, os que apacentam, os pastores e os mestres, os professores. Agora, quem concedeu essas pessoas ocuparem essas funções, não são títulos,
não são cargos, são funções de serviço, não são liderança de comando, são funções de serviço. É isso que o Messias colocou para os discípulos, que aqueles que quisessem ser o primeiro, seria o último, que ele seria um servo de todos. Que ele era Senhor, mas entre nós, entre os talmidim, ele é como aquele que serve. Então, importante entendermos isso. Então, são funções de serviço. Tanto que no hebraico, o termo serviço foi traduzido para o português, para enfeitar o pavão, colocaram ministério. Então, as pessoas dizem assim, porque eu cumpro o ministério, porque o ministério... Mas lá é serviço. Mas as pessoas querem o nome mais chique, ministério, né? Que é ministro, não servo, né? O termo original é servo e serviço. Então aqui são servos, são serviços. Shaliahim, Neviim, Mevasserim, Roim e Lamedim. Quem concedeu? O Eterno. Ele mesmo concedeu uns para essas funções. Então é importante notarmos isso. O papel de cada um cumprindo com essa função no corpo. Então, o Mashiach, né, o Messias, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, então, o Mashiach, né, Elohim através do Mashiach, do Messias, é que concedeu uns para emissários, profetas, anunciadores das boas novas, pastores, mestres, né, professores, mestres. Então, não é algo que a pessoa deve se autoimpor, se autocolocar nessa função. Não é algo que deve vir do homem. Não é uma atitude individual. A pessoa decide que ela quer ser o quê? Você quer ser um emissário, um profeta, um anunciador das boas novas, um pastor, um mestre? O que é que você quer ser? Não. Ele mesmo concedeu. Ele mesmo coloca. É uma ação que vem de Elohim, através do Mashiach. Ele que coloca cada um numa posição. Infelizmente, em muitas instituições religiosas, as pessoas são colocadas não como funções, mas como cargos, como títulos, como líderes, como manda-chuvas pelo homem. E se dizem ungidos do Senhor. Por isso que o próprio Messias disse que nos últimos dias surgiriam os falsos ungidos, só que foi traduzido como falsos cristos. Mas a palavra Cristos, na verdade, que é uma palavra que vem do grego, mas o original que vem da palavra Mashiach é ungido. Então são os falsos ungidos. Então, si próprios se ungem uns aos outros, sem ser o Senhor que coloca. O Senhor pode colocar alguém numa função e levantar o outro para ungí-lo nessa função. Pode. Mas isso tem que vir como uma ação do Senhor. Não como uma ação que parte como iniciativa da pessoa. Então, ele mesmo concedeu. Não foi porque fulano é filho do pastor e aí agora ele é pastorzinho, que ele era filho do apóstolo e agora ele é apóstolozinho. Não é capitania hereditária em que o domínio é passado de pai para filho. As funções no corpo é uma ação individual de Yahushua HaMashiach que concede que cada um fique numa posição que ele escolhe.
E não como um comando, que o comando é o cabeça e o cabeça só tem um. Os outros estão ali como servos, cumprindo o serviço, servindo o corpo nessas funções. Então tem muitas pessoas que usam essas funções não como funções, mas como títulos, se autocoloca ou se é colocado por outros nessa função, não por Yahushua HaMashiach, e deturpam a finalidade dessas funções. Porque no verso seguinte deixa claro por que ele colocou. E ele mesmo colocou. Por que ele colocou? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos Kadoshim, dos santos. Então, ele coloca cada um nessas funções para aperfeiçoar os separados. Kadoshim, santos, na verdade, Kadoshim são os separados. Então, eles têm em vista o aperfeiçoamento dos separados. Então, se os separados não estão sendo aperfeiçoados, essas funções não estão cumprindo. Essas pessoas não estão cumprindo com as suas funções. Os Shaliahim, os emissários, os Nevim, os profetas, os Vasserim, os anunciadores das boas novas, os Roim, os pastores, os Lamedim, os mestres. Então, os professores. Então, é importante entendermos que é para o aperfeiçoamento dos Kadoshim, para a obra do serviço. O serviço a Yahweh Elohim. Não é para que essas pessoas sirvam o apóstolo. Não é para que essas pessoas sejam capacho do pastor. Não é para que essas pessoas sejam manda-chuva dos profetas. Sejam mandados pelos profetas. Que os profetas sejam manda-chuva dessas pessoas. Mas é para a obra do serviço, para a edificação do corpo do Mashiach. Não é para a edificação da instituição religiosa. Não é para a edificação do reino próprio daquele líder. Não é para a edificação da denominação religiosa a qual ele faz parte. Mas é para a edificação do corpo, que é um, do Mashiach. Não é seu, você faz parte, mas o corpo não é seu. O corpo é do Mashiach. As ovelhas não são suas, as ovelhas são do Mashiach. Os alunos, os discípulos, não são seus, são do Mashiach. Para a edificação do corpo do Mashiach, do Messias. E essas funções têm que trabalhar, cumprir, elas têm que existir até quando? Será que ainda temos que ter emissários, os Shaliahim, os apóstolos? Será que ainda temos que ter os mestres, os pastores, os anunciadores das boas notícias, os profetas? Será? Aí o verso 13 diz que até quando é que é preciso ter isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos? Não. Então precisamos? Sim. Então hoje temos que ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, emissários, né? Precisamos? Sim, claro precisamos. Mas os verdadeiros, colocados pelo Messias, nessas posições de função, nessas funções, não em cargos. E no real sentido dessas funções, não no que se inventaram com esse nome. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então me diga, os apóstolos que você conhece, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles estão trabalhando nessa linha, porque a função é essa.
para que todos cheguemos à unidade da fé, ou cada um construindo o seu reino próprio, a sua denominação, a sua placa da igreja, a sua tribo, o seu corpo de defunto, porque o corpo do Messias é um só, até que todos cheguemos à unidade da fé. Qual é o propósito desses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres por aí? Poder, fama, riqueza, domínio, governo. Aonde está o fruto? Porque pelos seus frutos conhecereis. Os frutos seriam até que todos cheguemos à unidade da fé. Estão trabalhando para que se chegue à unidade da fé ou se construindo barreiras? Estão se construindo mais pontes ou paredes? Estão se interligando mais ou se dividindo mais? Que espírito, Kiruá, tem atuado nesses títulos, nesses cargos por aí? Estão mais para um corpo do ressurreto ou um vale de ossos secos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, da emuná, e do pleno conhecimento do Filho de Elohim. Mas muitos estão aí não levando o corpo ao pleno conhecimento do Filho de Elohim. Não é qualquer conhecimento do Filho de Elohim. Ao pleno conhecimento do Filho de Elohim. Em vez disso, estão levando o conhecimento das suas próprias experiências para seus próprios louvores, mostrando seus próprios feitos e aquilo que eles próprios alcançaram ao exercer a sua própria fé, ao exercer a sua própria determinação, ao exercer a sua própria feitiçaria, manipulação e controle. E o que é levado para as pessoas é o conhecimento dos seus próprios feitos para serem engrandecidos e louvados, muitas vezes. E não para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Elohim. Porque muitas vezes as palavras que estão sendo pregadas não estão levando o pleno conhecimento do Filho de Elohim. Estão sendo muitas vezes anunciado aquilo que as pessoas querem ouvir, massagear o ego. E as honrarias entre os cargos e as funções e as bajulações, os enganos e as falsas profecias. Deixa eu estar postando aqui. Então o texto diz até que todos cheguemos à unidade da emuná e do pleno conhecimento do Filho de Elohim. Então não está nesse ponto. Então ainda precisa dos verdadeiros Shaliahim, emissários, dos verdadeiros Neviim, profetas, dos verdadeiros Mevasserim, anunciadores das verdadeiras boas notícias, boas novas. Os verdadeiros Roim são os apacentadores, os pastores verdadeiros. Os verdadeiros professores, mestres, os Lamedim. Até que todos cheguemos à unidade da emuná, da fé e do pleno conhecimento do Filho de Elohim, à estatura do homem feito, do varão perfeito, ao estado de homem feito. Mas muitos ainda estão como crianças no corpo. Então precisa que essas pessoas ocupem as suas funções com foco na unidade da fé, do pleno conhecimento de Elohim, ao estado de homem feito, maduro, maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Qual é a medida? A medida da estatura de quem? Da plenitude do Mashiach. Então não chegamos ainda lá. Precisamos cumprir com as funções. Para quê? Para que cada um desses tem que cumprir com as suas funções no corpo?
para que não sejamos mais meninos. Que é o que vemos muito aí. O povo sendo menino, porque estão sendo enganados com pessoas que se dizem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas são falsos ungidos. Se autopromoveram a essas funções. Ou um dia podem ter sido chamados a cumprir essa função, mas abandonaram há muito tempo, quando se deixaram levar pelo engano do sistema, da sedução da Babilônia. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento, espírito de falsos ensinamentos, de doutrinas dos filhos dos homens, pela astúcia que tramam para enganar. Não sou eu que inventei isso. Está aí, verso 14, Efésios 4, verso 14. Então, tem muitos aí que estão ocupando as funções de meninos inconstantes, levados por falsos ensinamentos, das astúcias tramadas para enganar. Não pensem que muitos estão ali ocupando essas funções, que não estão ocupando como funções, mas como títulos, de forma errada. Não pense que muitos que estão ali estão como inocentes, não. Tem muitos que estão ali sabendo que estão enganando, usando de astúcias para enganar, sabendo que estão trazendo falsos ensinamentos. Muitos não estão ali enganados, muitos estão ali sabendo e estão ali enganando. Por quê? Porque os verdadeiros Shaliahim, os verdadeiros profetas Neviim, os verdadeiros anunciadores das boas novas, pastores e mestres, professores, não têm cumprido com a sua função no corpo. Por isso que esses estão aí enganando desse jeito. E o verso 15, para que em vez de eles serem essa destruição que a gente acabou de ver, desses meninos, esses enganos, pelo contrário, antes, seguindo a verdade em amor. Então, essas funções são colocadas no corpo para que o corpo, as pessoas, sigam a verdade em amor. Então, perceba bem. O que é que você tem visto crescer? A verdade em amor? Mas tem tantos apóstolos, profetas, tantos evangelistas. E cadê o crescimento da verdade em amor? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, o Messias. Quem é o cabeça? Não é o pastor? Não é o pastor que é o roche? Não. Não é o rabino que é o roche? O mestre? Não. Não é o apóstolo que é o roxo, o cabeça? Não. Efésios capítulo 4, verso 15. Quem é o cabeça? O Mashiach. Temos que crescer em tudo naquele que é o cabeça. A cabeça que é quem? O Mashiach. Deixe de ser enganado. Do qual o corpo inteiro... Estamos falando do corpo. O corpo que estava ali como um vale de ossos secos ressuscitou. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado, porque essas funções foram colocadas para preparar este corpo, para auxiliar. Então, para que o corpo inteiro, bem ajustado, não desconjuntado, não deslocado, deslocou o braço, deslocou o queixo, mas para quê? Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Lembram lá do Vale dos Ossos Secos? Então, ligado com o auxílio de todas as juntas,
sendo segundo a justa operação de cada parte. Então, cada parte tem que cumprir com a sua justa operação, com o seu justo papel, com a sua justa função no corpo. Efetua o seu crescimento, então, com cada parte do corpo funcionando bem, com auxílio das juntas e a operação de cada parte. Então, vai efetuar o que? O crescimento. Então, veja, o crescimento é importante, mas dentro desse contexto curado, restaurado daqui de Efésios 4. Não esse crescimento por aí que é de câncer. Um crescimento doente, de células doentias, de órgãos doentes, de partes do corpo doentes, que não segue o comando do cabeça. Mas aqui nós vemos, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Machia, do qual o corpo inteiro, então partindo do cabeça, bem ajustado então a esses comandos, vem do cabeça e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo vai crescendo em amor, não crescendo na manipulação e no controle do homem, mas em ahavá, amor. Então, imagine que você entra, não no vale de ossos secos, mas que a rua lhe leve a uma casa de material de construção. Você vai encontrar ali os materiais de construção, blocos, cimento, os materiais todos juntos no mesmo lugar, que é a loja de material de construção, aquela loja com o galpão, o depósito, tudo ali. Aquele material de construção está junto, reunido, mas não forma um edifício. Podem estar juntos ali, mas não estão formando um edifício. Então, muitas vezes, você é o cimento, o outro irmão é o bloco, o outro é o ferro, o aço da construção, o outro é a pedra. Porém, o fato de estar junto não quer dizer que é um edifício. Então, lá no canteiro de obras, no almoxarifado, nos lugares de estoque, estão lá a areia, a brita, o bloco, a tinta, os materiais organizados. Vejam, estão organizados, mas não são um edifício. Então tem muita gente enganada. O canteiro é muito grande, muito cheio. Olha, venha para cá, é muito cheio, muito numeroso aqui, que tem muito material de construção, mas não é um edifício. Estão lá na loja como exibição, como uma mercadoria para ser vendida. Muitos estão juntos no mesmo lugar, mas não são um edifício. Alguns mudam apenas de lugar. Eles saem da loja de material de construção, vão para o canteiro de obras, mas ficam lá no canteiro de obras. Mas ficam lá estocados. Ou como uma obra abandonada, largados lá. Ainda não estão cumprindo com a sua função. O bloco não está cumprindo com a função, o cimento não está cumprindo, o aço não está cumprindo. Não fazem parte da edificação. Então, alguns até se orgulham da sua organização. Eu faço parte de uma instituição religiosa muito organizada. Temos 350 departamentos. Tudo organizado.
como uma casa de material de construção. Tudo organizado, com plaquinha, bonitinho, limpinho. E muitos até orgulhosos, porque estão ali se exibindo, se mostrando. Porque lá no edifício, se eles realmente fosse um edifício, sabe onde é que estaria aquela pedra? Ninguém estaria vendo, porque estaria lá embaixo, na fundação. Onde é que estaria aquele aço? Dentro do pilar, ninguém estaria vendo. Ah, mas lá na casa de material de construção é tão bonitinha, tão organizada, tão limpinha, cheio de plaquinha. E aí os aços, a pedra, o bloco, tudo ali bem exibido à mostra. Um grande mercado da fé. Estão organizados no mesmo lugar, mas isso não significa um edifício. Mas muitos estão tão acostumados, iludidos, estão tão dominados, tão viciados naquele sistema da organização ao qual se encontra, naquela pilhazinha ali de bloco na casa de material de construção, que eles não querem cumprir com a sua função lá no edifício. Eles não querem pagar o preço. Eles não querem sair dali. Eles não querem ir aguentar os outros blocos em cima. Eles não querem estar ali oculto debaixo do reboco. Não. Eles querem estar organizadinhos, mas segundo a sua organização religiosa, segundo os donos humanos da casa de material de construção, porque ali quem manda colocar cada material em cada departamento da loja de material de construção são os homens, são os donos. Diferente lá da construção, onde cada coisa vai ocupar a sua função de acordo com o que o arquiteto definiu. E o nosso arquiteto criador, Elohim, ele que estabeleceu, através do Mashiach, onde cada um tem que estar para crescimento, para a edificação do corpo. Um momento. Deixa eu postar aqui. Então, muitos estão organizados e orgulham-se das suas organizações, dos seus departamentos. Mas será que foi isso que o arquiteto projetou? Alguns estão comodamente confortáveis, organizados por afinidades, por semelhança, por departamentos. Então tem aqueles que têm afinidade. São blocos, aí junta todos os blocos no cantinho. A areia, junta toda a areia no outro cantinho. O cimento, todo empilhado no outro cantinho. Cada um no seu departamento. Que lindo, tudo organizado, tudo por afinidades. O que é que você gosta? Eu sou cimento, gosto de cimento. Então fica aqui junto com o cimento. E você, areia, ali junto com as areiazinhas. E aí, todo mundo arrumado nas suas afinidades, ali nos departamentos. Mas na construção verdadeira é diferente. Porque entre um bloco e o outro, não é bloco com bloco. Entre o bloco e o outro tem a massa. E a massa não é só cimento. Ali na massa teve o cimento com areia, misturou com a água, fez a massa. E aí tem o bloco, mas tem a massa para ter o outro bloco. Então, e aí depois os blocos estão com massa por baixo, por cima, pelo lado, pelo outro, mas depois ainda vai ser rebocado dos dois lados e vai ter massa de um lado e massa do outro.
Mas muitas vezes eles estão tão resistentes contra o diferente, cimento, areia, gosto só de blocos. Então eles ficavam só lá no cantinho, tudo juntinho com os blocos. Então muitos têm a resistência, como aqueles ossos secos que quisessem ficar separados dos seus ossos. Mas fazer parte de um edifício é estar ligado a elementos construtivos diferentes. Mas muitas vezes o inimigo vai agir na vida das pessoas com o preconceito, com a discriminação, e as pessoas vão ter a discriminação para aqueles que são diferentes. Fala alto demais, fala baixo demais. É muito apressado, é muito lento. Eu não tenho paciência. Então, eles preferem estarem arrumados lá nos departamentos, sendo mercadorias para venda, expostos na vitrine, do que fazer parte do edifício e estar ligados a elementos diferentes, cumprindo com a verdadeira função que o arquiteto estabeleceu, onde cada coisa deveria estar. Alguns estão sendo empregados erroneamente, sabiam? Numa construção em que o arquiteto não é o Senhor, mas o arquiteto é o homem. Aí o homem manda. E ele bota os materiais onde ele bem quer, entende? Não é o propósito onde o Senhor quer, é onde ele quer. E aí ele troca. Ele bota o elemento que tinha que estar num lugar no outro. É uma construção. É uma grande construção. Mas não segue o projeto original. Onde você quer estar? E por isso, muitos desses estão sendo desperdiçados, mal empregados, adulterados, porque a função daquela peça não é naquela posição, não é aquilo ali é uma outra função. Pegou a porta, botou no lugar da janela, botou a janela no lugar da porta, não cumprindo cada um com a função adequada. É uma grande construção, mas não segue o projeto original. Agradam muitas vezes ao gosto de alguns, mas não estão preocupados se agrada ao gosto de quem projetou aquele lá, a congregação. Por fim, essa construção maluca não resultará em uma firme habitação, mas vai resultar numa tragédia, porque vai cair. Está profetizado. O arquiteto, além de ele definir o projeto, é ele quem faz a especificação do material, ou seja, ele especifica quais materiais serão utilizados e onde eles serão aplicados na construção. Se o piso vai ser porcelanato, se o piso vai ser cerâmico, se o piso vai ser antiderrapante. O arquiteto, ele projeta e ele especifica os materiais. Mas muitas vezes as pessoas não querem seguir a especificação do Mashiach, mas querem seguir a especificação do homem. O homem que manda. Então, cuidado. Quem é que está especificando onde você deve ficar na construção? É você mesmo? É outra pessoa? Ou é o arquiteto? O arquiteto espiritual Mashiach. Em Hebreus, Ivrim, capítulo 11, verso 10, Hebreus 11, verso 10 diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto e construtor, o edificador. Não é o homem, é Elohim. Aguardamos cidade que tem como fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto, o edificador. E essa cidade que desce como uma esposa para seu esposo, a Nova Jerusalém, nos representa. A Kehilá. Então, quem é o arquiteto edificador? Elohim. Através de quem? Do Mashiach, do Messias.
Alguns pensam que estão fazendo parte do edifício, mas estão arrumados, agrupados, bem cuidados. Alguns até em local de aparente honra, lá na vitrine. Se sentem úteis, admirados lá na vitrine. Olha que porcelanato lindo! Mas está lá em pé assim, ó, no mostruário. Não está cumprindo a sua função. Mas está sendo admirado e elogiado por quem passa. E aí estão viciados nisso. Mas na verdade fazem parte de um verdadeiro comércio da Babilônia. Queremos fazer parte do comércio ou da construção? Em Lucas 14, verso 28, Lucas 14, 28 diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que depois de havendo posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, irmãos, há um preço a ser pago. Há um preço individual. Ou seja, há um esforço individual a ser feito. E você está disposto a cumprir com esse esforço? A esse empenho até o final? Então, em 1 Tessalonicenses 5,11, diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, ou seja, edificai uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, o papel também, Elohim, como edificador, nos usa na edificação, também para edificar uns aos outros. E você, o que é que você está edificando? Ou só está esperando que o outro edifique para você? Você não sabe que é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ela precisa estar edificada. Se ela não estiver edificada, ela está oculta. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Matitiarro 7, 24. Edificou a casa sobre a rocha. E Matitiarro 5,14 é a cidade edificada sobre o monte. Em Ezequiel 22, 30, diz assim: Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Não achou ninguém que estivesse ocupando aquela brecha ali do muro. E nós estamos edificando o quê? Construindo o quê? É interessante que Neemias foi levantado numa obra de restauração. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos Yehudim. Vão levantar muitas pessoas para escarnecer de você por você ter entrado no mover da restauração. Vai levantar-se muito Sambalate. Vai se indignar e vai escarnecer, zombar de você. Em Neemias 4:1, Neemias 4:6 diz assim: Porém edificamos o muro. Deixou, esquecendo as coisas para trás, prossigam para o alvo. Então, deixou a zombaria de lado, deixou a zombaria lá e ficou na edificação do muro. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Mas muitos querem estar naquele lá como telespectador. Não querem estar ali para edificar uns aos outros, para meter mão na massa e trabalhar na edificação. Quer colocar algumas pessoas como título e aqueles ali fazem tudo e a gente não faz nada. No verso 7 de Neemias 4:7 diz: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, irando-se sobremodo. Então, as trevas vão se irar.
E uniram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviar do seu intento. Então se prepare, porque essa é a mesma estratégia. Para você desistir do processo da restauração. Eles primeiro vão zombar, vão escarnecer, vão criticar, vão dizer que é herege, vão dizer um monte de coisa, e depois vão partir para o ataque, para ver se desvia do intento. Qual é a saída? Verso 9, Neemias 4, verso 9. Porém nós oramos ao nosso Elohim e pusemos uma guarda contra eles. Orar, vigiar e guerrear. Guarda. De noite e de dia, por causa deles. Então vigie. Dobre a sua vigilância e oração. E os que edificavam muros, que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Lembra? Poderoso exército ali, um numeroso exército se levantou no vale de ossos secos. Então isso despertou a ira do inimigo. Então o exército precisa se armar. Edificar e armar. Há uma construção e há uma guerra, uma resistência. Em Neemias 6, verso 1, Neemias 6, 1, sucedeu que ouvindo Sabalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que tinham edificado o muro, que eles tinham edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha sido posto as portas nos portais, Sabelate e Gesem mandaram dizer: vem e congreguemo-nos juntos nas aldeias, no vale de On, porém tentavam nos fazer mal. Então aí depois vem as armadilhas, vem as propostas indecentes, vem os conchavos. Cuidado também. Vem as propostas. E enviei-lhe mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Deixa eu postar aqui no grupo. Então, nós vamos, nesse momento, concluir essa etapa, parte 2, e em outro momento nós retornaremos com a parte 3 desse estudo. Precisamos avançar mais nessa questão aí da restauração profética do corpo. Então que Yahweh Elohim nos abençoe, nos faça entender nosso chamado, nos ajudar a ocuparmos a nossa função e desempenhar adequadamente a nossa função para a edificação do corpo. Nos livre das armadilhas dos ataques, dos Sambalate, dos Tobias, dos inimigos. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Shabbat Shalom.